A ideia do livro surgiu de uma conversa com a Daniela e comigo, né? Uma troca de ideias e uma constatação muito elementar em relação à produção científica, à produção artística, teórica das artistas e teóricas mulheres, né? Nós temos, por exemplo, eu sou líder de um grupo de pesquisa, a Daniela também, e no meu grupo, por exemplo, a grande maioria dos integrantes são mulheres, né? E, bem, eu vou deixar esse foco para Daniela, depois vai se estender um pouco mais, mas assim, é muito fácil percebermos como as vozes femininas são pouco ouvidas, né? Felizmente, nesse momento, a gente assiste a vários esforços aqui locais, por exemplo, grupos oriundos do Instituto de Artes, para nosso grande orgulho, que têm se debruçado sobre a pesquisa da produção e da veiculação da arte produzida por mulheres, e realmente é uma decalagem muito grande entre o que acontece e como se vê, né? Ou seja, nós temos muitas artistas mulheres e pouquíssimo se vê a obra de artistas mulheres. Nós temos muitas autoras mulheres e pouquíssimo se dá voz a essas autoras. Então, assim, partindo dessa premissa muito simples, nós reunimos mulheres dos grupos de pesquisa, entre artistas que são vinculadas ao Instituto de Arte, sejam como professoras, através do grupo de pesquisa, pesquisadoras, sejam egressas, e nossas estudantes também, tanto na graduação quanto no mestrado, no doutorado, né? Então, a ideia foi realmente juntar acadêmicas vinculadas ao Instituto de Artes. E esse é um trabalho muito importante que a gente desenvolve com os nossos alunos do bacharelado em História da Arte, que é essa possibilidade de a gente estar muito perto dos artistas que precisam ser inseridos, né, numa reflexão maior, que são pessoas que às vezes não transitam pelos grandes meios de comunicação, pelas grandes mídias, e que são nossos colegas e pessoas com quem a gente cruza na rua, às vezes, né? Ela apresenta, então, 4 peças em látex, né, que emulam uma aparência da genitália feminina. Então, assim, é um trabalho que talvez de imediato tenha uma ligação maior com a origem do mundo, né, com o feminino. E ela vai propor, então, cada uma desses 4 exemplares como uma passagem do tempo. Então, a gente tem as 4 estações aí. E no meu texto eu tento entender um pouco dessa produção da Helena a partir do que ela fazia antes, como é que ela chega a essa obra, a essa reflexão sobre o feminino com essa representação que é tátil, que é gráfica, que pode ter um cheiro também, se a gente está em frente a ela, e que nos leva a pensar, então, nesse feminino que é múltiplo, que muda de cor, cujo tempo passa, que excreta, que cria, que produz, né, e que não deixa de ser uma metáfora para a própria condição feminina, que é tantas coisas simultaneamente, porque se transforma ao longo de um período de um mês. Fiz um levantamento com dados de 2018 que mostra que alunas mulheres vinculadas ao curso de História da Arte lá do Instituto de Arte são 128 em 2018, 69,5% do total. Alunas mulheres vinculadas aos cursos de artes visuais são 418, 66,88% do total. Então, até aqui, maioria de mulheres, né? Professoras mulheres do DAV, em 2018, esse número já aumentou. São 28, 63,63% do total. Também uma maioria de professoras mulheres. Maioria de professoras mulheres, maioria de alunas mulheres. E por que, então, que as mulheres não são tão representadas quanto deveriam no cenário artístico, como diretoras de instituições, né, dentro dos acervos? Nós temos uma série de pesquisas, esse é um momento maravilhoso para pesquisa sobre mulheres aqui no Instituto de Artes, em particular, e na cidade, no estado como um todo, né, em geral. É um momento maravilhoso porque várias pesquisas estão sendo realizadas. Eu trouxe algumas para compartilhar com vocês, né? Uma orientanda minha de mestrado, que já defendeu a sua dissertação, a Rosane Vargas, ela escreveu a dissertação Visibilidade Invisível, defendeu no passado.
ela fez o levantamento que antes da existência do Instituto de Artes havia a Escola de Arte de Porto Alegre, né? E essa escola, entre 1910 e 1936, segundo o que ela levantou, tinha 76% de alunas mulheres, ou seja, a gente já tem uma tradição no Instituto de Artes, na sua história, de presença massiva de mulheres. 84% dos diplomados também eram mulheres. No entanto, temos um grupo de egressas lá do Instituto de Artes, que está obtendo bastante espaço na mídia, felizmente, Mulheres nos Acervos, né, com alunas e ex-alunas nossas, que tem feito um levantamento maravilhoso nos acervos públicos de Porto Alegre. E elas chegaram a alguns dados que contrastam com esse que eu acabei de mostrar, de maioria de mulheres, né? Apesar de termos a maioria numa ponta, o que acontece nos acervos é praticamente o oposto. Na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, lá do Instituto de Artes, são 35,7% de mulheres nos acervos. No Margs, 33,7%. Na Pinacoteca Aldo Nucatelli, 27%. Na Pinacoteca Rubem Berta, 22,2%. Bom, então a gente pode pensar, isso acontece porque os acervos, alguns são mais antigos, né? Estavam sendo montados antes desse momento de primavera feminista, como a gente chama. Mas, mesmo em eventos mais recentes, instituições mais recentes, a gente tem uma realidade parecida em termos numéricos. Quando a gente reclama de falta de participação das mulheres nesses eventos, nesses acervos, é uma reclamação corrente. Ainda há muito trabalho a ser feito para que essa dívida histórica seja sanada e respondida. Essa questão da invisibilidade também aparece na literatura. Há pontos de contato entre a situação das mulheres nas artes e a situação das mulheres na literatura. Pouca visibilidade, menos premiações, menor espaço institucional. Tudo isso na área de letras está bem documentado também. A gente tem que fazer também a vinculação, né, desse trabalho com a defesa da educação e da universidade, da instituição pública, que produz, né, esse tipo também de conhecimento, né? Não só a ciência é atacada, mas o próprio conhecimento artístico, filosófico, está colocado assim como um descarte, né, nas políticas públicas. Então, a nossa luta como mulheres, professoras, né, e trabalhadoras, inclusive, né, de dar visibilidade, né, a essa produção, que é histórica, no sentido de atravessar gerações, desde a antiguidade ou desde outras culturas, né, mulheres que lá já faziam essa leitura de mundo, né, leitura de si.